Olá, meu nome é Ana Júlia de Carvalho Freitas e hoje vim apresentar o meu projeto intitulado Biopolímeros Modificados para a produção de membranas à base de PET PVC reciclados. Esse projeto teve como orientação da professora doutora Lucilene Alves da Silva. Bom, o PET PVC possui uma ampla aplicação, principalmente industrial, no entanto, ele também possui um alto impacto ambiental. O Brasil gerou 3,7 milhões de toneladas de resíduos plásticos somente em 2022, segundo a ABREL. É nesse cenário de poluição ambiental que entra os biopolímeros como uma alternativa sustentável e biodegradável para a substituição desses polímeros poluentes. Dessa forma, esse projeto teve como intuito transformar resíduos de PET PVC em membranas funcionais com a goma natural do cajueiro e também com seus derivados sulfonados, uma vez que a modificação química da goma do cajueiro, nesse caso aqui a sulfonação, ela introduz novos grupos químicos à goma do cajueiro, o que faz com que essa goma tenha novas propriedades fundamentais para essas membranas funcionais. O objetivo geral desse trabalho foi desenvolver membranas funcionais a partir de goma do cajueiro e resíduos plásticos, promovendo alternativas sustentáveis para reduzir a poluição ambiental. O objetivo específico foi modificar a goma do cajueiro com sulfonação e produzir e caracterizar as membranas com PET ou PVC e também com a goma modificada. A metodologia da modificação da goma do cajueiro se deu por meio da dissolução de 1 grama da goma do cajueiro com água e NaOH. Logo em seguida, a mistura com solventes, podem ser eles admetilacetamiida ou admetilformamida, e a epicloridrina em banho de areia a 60 graus por 1 hora sob agitação. Logo em seguida, foi feita a incorporação da taurina e mais 1 hora de reação. Após isso, foi realizada a diálise da amostra por 48 horas, seguida de redução em banho-maria. Após isso, foi feita a precipitação com acetona e a lavagem da goma com etanol e acetona e posteriormente a sua secagem. Aqui, nessa imagem, é possível perceber as gomas que foram obtidas a partir das 3 modificações realizadas, sendo a GC1, a GC3 e a GC4. Aqui na tabela é possível perceber os solventes que foram utilizados e a proporção de goma do cajueiro, NaOH, taurina e a epicloridrina. O preparo das membranas foi feito por meio da técnica de inversão de fase, em que, inicialmente, o PVC ele foi serrado, misturado com a goma do cajueiro sulfonada ou natural. Depois foi adicionado o solvente, nesse caso foi admetilformamida, foi colocado sobre agitação e aquecimento por 4 horas a 60 graus. Logo após, a amostra foi transferida para uma placa de Petri e deixada sob repouso por 2 horas. Em seguida, foi realizado o processo de inversão de fase com a utilização da água deionizada. Nessa tabela é possível perceber todas as membranas que foram produzidas e as suas constituições de PVC, goma, a quantidade de solvente utilizada e o volume total. A caracterização das gomas ela se deu por meio da análise do FTIR, potencial zeta da substituição, e também foi feito o teste de concentração inibitória mínima para avaliar a atividade antimicrobiana. A caracterização das membranas se deu por espessura, umidade, microscopia, macroscopia e a avaliação da atividade antimicrobiana pelo ensaio de contato. Bom, no FTIR, aqui no gráfico em azul, nós podemos perceber o espectro da goma do cajueiro sulfonada 1, em preto a goma do cajueiro e em verde a taurina. É possível perceber que o espectro da goma modificada GC1 verificou o surgimento de novas bandas características de grupos contendo enxofre, evidenciando a interação da goma com a taurina. Esses grupos estão aqui representados nessa imagem. Já no potencial zeta, é possível perceber que a goma do cajueiro ela teve um valor negativo de menos 4,3, o que já é esperado pela literatura. A GC3 apresentou potencial zeta positivo, sugerindo mudança na polaridade superficial após a modificação. Por outro lado, a manutenção da carga negativa na GC1 indica a predominância da goma na camada externa, favorecendo dispersões homogêneas com estabilidade moderada das partículas. No que diz respeito ao gás de substituição, foi possível perceber que o volume de NaOH necessário para atingir o ponto de viragem foi menor na goma modificada em comparação com a natural. Isso ocorre na goma modificada porque o HCl reage não apenas com grupos funcionais da goma natural, mas também com os grupos sulfônicos introduzidos, resultando em menor quantidade de ácido disponível para a neutralização de NaOH. Os valores desses pontos de viragem do volume de NaOH em litros está apresentado na tabela. Nessa segunda tabela, é possível perceber os valores do grau de substituição das gomas sulfonadas. É possível perceber que os valores foram considerados bem altos para as 3 gomas sulfonadas, caracterizando mais uma vez a modificação química por sulfonação. O teste de concentração inibitória mínima ele foi realizado com a GC1, a GC, taurina, GC3 e GC4, contra as cepas S-epidermide 70D ATCC, S-aureus 25923 ATCC, E. coli 25922 ATCC e F. calis 29212 ATCC, sendo que apenas a GC1 apresentou atividade antimicrobiana contra as cepas S-epidermides e S-aureus. Todas as outras amostras testadas não apresentaram atividade antimicrobiana. No que diz respeito à caracterização da espessura e umidade das membranas, é possível perceber na espessura, que observou-se o aumento da proporção de polissacarídeos, resultou em tendência da redução da espessura. Assim, a membrana M7 apresentou a menor espessura, enquanto a M12, que possui a menor porcentagem de goma modificada, apresentou a maior. Esse resultado é considerado consistente com a literatura, correlato que concentrações mais elevadas de polímero aumentam a espessura da membrana. Já a umidade, é possível perceber que o percentual de água aumenta progressivamente com a incorporação de goma do cajueiro. Assim, a membrana M7 apresentou maior teor de umidade, enquanto a M8, composta apenas por PVC, exibiu um menor teor de umidade. Na macroscopia das membranas, é possível perceber que as membranas M2, M3, M4, M6, M7 e M8 apresentaram no seu centro uma constituição bastante fina, o que acabou prejudicando a maleabilidade dessa membrana, elas acabaram ficando bastante quebradiças. A membrana M1 ela ficou muito grossa, isso se deu provavelmente pela grande constituição de PVC que ela possuía, 15%. A membrana M5 ela foi uma das melhores já produzidas e foi a partir dela que nós conseguimos perceber que uma porcentagem ideal de PVC e goma era de 6% de PVC e 2% de goma, fazendo assim uma membrana bastante homogênea, com uma espessura ideal, que não fica quebradiça e de fácil manuseio. As membranas M11 e M12, que foram construídas respectivamente de GC1 e GC3, elas grudaram na placa de Petri, ficaram extremamente finas e quebradiças, e isso acabou comprometendo a sua integridade. A M13, que foi a melhor membrana já feita, ela foi feita com a goma do cajueiro sulfonada 4, ela apresentou uma ótima espessura, uma ótima integridade e homogeneidade. A membrana M9 e M10, como as outras que eu já citei, ficaram bastante quebradiças no centro, muito fininhas no centro, e ao redor um pouquinho mais grossas. No que diz respeito à microscopia, foi possível perceber que quanto maior a constituição de goma na membrana, maior a quantidade de poros que foi possível observar na microscopia. Então, como vocês podem ver aqui na imagem, a gente consegue observar uma grande quantidade de poros dessas membranas que tem uma constituição de PVC, de goma do cajueiro. No entanto, as membranas que possuíam apenas PVC, elas não possuíam porosidade ou uma porosidade muito baixa. Aqui nas membranas constituídas pela goma do cajueiro sulfonada 1, 3 e 4, também é possível perceber essa característica de alta porosidade. Bom, foi realizado também um ensaio de contato contra as cepas S-epidermides ATCC 70D e S-aureus ATCC 25923. Esse ensaio de contato foi realizado com as membranas contendo apenas uma membrana contendo apenas PVC, uma membrana contendo apenas a goma do cajueiro natural e a membrana contendo apenas a GC1. Nos gráficos é possível perceber que contra a S-epidermides ATCC 70D, a membrana com GC1 ela apresentou a maior porcentagem de inibição. Isso pode ser característico da introdução de grupos sulfônicos a essa goma, caracterizando uma atividade antimicrobiana. Na S-aureus, em contrapartida, foi percebida uma porcentagem de inibição da goma do cajueiro natural. Bom, dessa forma, podemos concluir que a modificação química da goma do cajueiro por sulfonação foi bem sucedida, confirmada pelas análises estruturais e de carga superficial, resultando em aumento da hidrofilicidade. As membranas produzidas com PVC e goma modificada apresentaram melhor porosidade, teor de umidade e espessura, em comparação com aquelas apenas com PVC puro. Além disso, a goma sulfonada, sendo ela a GC1, ela apresentou uma atividade antimicrobiana contra as cepas S-aureus e S-epidermides, bem como também o ensaio de contato contra a S-epidermides da membrana GC1 apresentou atividade contra essa cepa S-epidermides. Dessa forma, podemos concluir que essas membranas com a goma do cajueiro natural, principalmente a sulfonada, e com PVC, elas possuem uma aplicação promissora no âmbito da biotecnologia, sendo uma alternativa promissora para o desenvolvimento de materiais sustentáveis com perspectivas de uso em processos de separação e na área biomédica. É importante destacar também que não foi possível realizar esses testes com PET, uma vez que nós tivemos uma grande dificuldade de conseguir solubilizar esse material, ele não era solúvel nos reagentes que nós estávamos trabalhando, dessa forma, optou-se por continuar o projeto apenas com PVC. Essas são as referências do meu trabalho, e eu gostaria de agradecer ao Biotec, Núcleo de Pesquisa em Biodiversidade e Biotecnologia, a FAPEP e a Universidade Federal do Paraná.